Depois de estudar as células eucarióticas e as células procarióticas, nós vamos entender um pouquinho como é que se organizam, né? Como é que começaram os estudos sobre os vírus. Bom, vocês já viram que os vírus têm uma discussão aí muito contraditória sobre serem ou não considerados seres vivos. Mas uma pergunta ainda não foi respondida pelos pesquisadores. Quais são as origens dos vírus? De onde que eles se desenvolveram? Porque nós já sabemos que a origem dos vírus pode ser muito primitiva, que eles devem ter sido encontrados desde os primeiros, do início da vida, a sua história deve ser muito particular ao início da vida, mas até hoje nunca foi observado nenhum fóssil conhecido de vírus, embora nós tenhamos mais de 2.000 tipos de vírus que até hoje são conhecidos. Bem, mas a história dos vírus, ela é relativamente recente. Em 1872, um pesquisador russo começou a estudar uma doença que estava numa planta de tabaco. E aí, mesmo que ele fizesse extrato e ele filtrasse, ainda assim o extrato da planta era capaz de infectar uma planta sadia. Ele fez isso passando cada vez mais por peneiras e por filtros cada vez mais finos, mas ainda assim esse fluido era capaz de infectar uma planta sadia. Nesse momento, ele se deparou com a possibilidade de ser um patógeno muito menor do que o de uma estrutura celular, muito menor do que uma estrutura bacteriana. Até então, sabia-se que existia algo ou alguma partícula que até então nem era chamada de vírus, que era chamada de uma partícula infectante. Mas quando de verdade os vírus começaram a serem vistos? Os vírus só foram possíveis serem estudados e realmente reconhecidos a partir da microscopia eletrônica, isso lá em 1932, na década de 30. Os primeiros microscópios eletrônicos eram enormes, gigantes, e ainda assim nós não tínhamos uma ideia da estrutura da molécula. O que se tinha era uma espécie de raio-x ou uma sombra daquilo que poderia ser aquela partícula viral. Bom, é uma estrutura extremamente simples, que apresenta diferentes formas. Alguns vírus, quando eles saem da sua célula hospedeira, eles ainda levam uma parte daquela cápsula proteica, uma parte de uma membrana que vai ser usada para reconhecimento de uma nova célula hospedeira. Por outro lado, nós temos vírus que são muito mais simples, que são constituídos apenas de uma cápsula proteica. E vírus não tem preconceito. Nós podemos encontrar vírus capazes de parasitar animais, vírus que parasitam plantas, vírus que parasitam protozoários e até mesmo vírus que parasitam bactérias, fungos, seja lá qual for o organismo vivo. Desde que seja uma célula íntegra, ele pode ser capaz, são observados vírus de diferentes formas. Bom, mas o mesmo vírus que parasita um animal é o mesmo vírus que parasita uma planta? Não. Isso ocorre porque na parte externa, na partícula proteica do vírus, existem unidades que são unidades de reconhecimento em uma célula hospedeira. É uma espécie de chave fechadura de reconhecimento na célula-alvo específica. E alguns destes vírus, eles nem entram na célula diretamente, eles simplesmente se encaixam na membrana plasmática, abrem-se, conectam a proteínas e injetam um material genético, como é o caso dos bacteriófagos. Os bacteriófagos têm essa característica, são vírus que parasitam bactérias. Eles instalam-se na parte externa da bactéria, encaixam-se nessas bactérias, se ancoram e são capazes de injetar simplesmente o material genético. Bom, o material genético do vírus dentro da célula hospedeira começa então a fazer com que a célula trabalhe ao seu favor. Ele integra o material genético dele ao da célula hospedeira e no caso da bactéria, ele começa a colocar a bactéria para produzir novas partículas virais. Bom, o material genético do vírus ou ele se incorpora à célula hospedeira e a partir daí não acontece nada, simplesmente ele vai ser incorporado e ele perde a sua característica patogênica, a sua característica letal à célula, ou ele faz com que a célula entre num estágio de sucessivas replicações e divisões celulares. Bom, como vocês podem observar, os vírus têm pela sua característica primitiva, tem várias discussões acerca aí da sua origem.
Alguns pesquisadores indicam que a origem dos vírus pode ter sido a partir de um material genético primitivo. Então, eles foram os precursores das células e em algum momento perderam as organelas. Mas essa não é uma hipótese muito provável. Uma das hipóteses que são as mais discutidas é a de que o vírus, na verdade, ele se originou a partir de alguns transposons ou de algumas partículas que foram saindo, que foram sendo ejetadas, em outras palavras, de células aí pró e eucarióticas, formando uma nova estrutura, porque acredita-se que nós tenhamos aí uma certa similaridade, pois muitos vírus têm essa similaridade genética de alguns genes que são genes funcionais. Então, esses genes que são funcionais são observados nos vírus e também são observados em algumas células de organismos vivos. Isso dá para ele, então, essa pode ser que seja uma hipótese mais provável, uma hipótese mais plausível para que a gente possa estar encontrando. Hoje nós temos uma maior parte dos vírus que são absolutamente desconhecidos. Mesmo com toda a tecnologia, com a amplificação de material genético, com a capacidade aí de descobertas de novos microscópios eletrônicos, nós ainda temos uma escala gigante de vírus que vão ser conhecidos. Temos em cerca de 2.000 vírus hoje que já são catalogados com material genético totalmente reconhecido, porém nós não temos ainda a totalidade, porque a partir do momento que as pesquisas vão sendo feitas, mais organelas e mais estruturas de DNA viroides que são conhecidas. Mas além do vírus, o que mais que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar o que nós chamamos de viroides e príons. Os viroides são apenas um material genético constituído por RNA que pode estar presente, que é capaz de infectar uma célula. Veja que nem apresenta a cápsula proteica. Então, eles são responsáveis aí por algumas doenças de plantas, principalmente, e são capazes de passar de uma célula para outra. Simplesmente esse RNA tem essa competência. Além desse RNA, nós temos também os príons. Os príons são proteínas muito parecidas com as proteínas funcionais. Porém, essas proteínas, por algum motivo, por alguma capacidade de expressão, enfim, por algum mau funcionamento da célula, elas foram expressas de maneira diferente e elas são capazes de infectar uma célula hospedeira e na célula hospedeira promover a modificação da sua proteína similar. Tá? Um exemplo muito clássico que ficou muito em moda foi a doença da vaca louca, que acredita-se então que foi provocada por uma espécie de príon. Esse príon infecta, ele entra através da alimentação do trato digestório e lá no tubo digestório ela não é quebrada. Se ela não é quebrada, ela passa a ser absorvida diretamente pela corrente sanguínea e ao alcançar os seus órgãos-alvos, no caso o sistema nervoso, ela é capaz de modificar as proteínas internas do sistema nervoso. Vejamos, o sistema nervoso ele é fundamental para toda a comunicação e para toda a ativação do metabolismo das atividades dentro de um organismo vivo. Acredita-se que essas proteínas, esses príons, são chamados de príons, que causam essas encefalopatias, eles modificam a comunicação interna ou o trânsito de algumas substâncias intracelulares e assim eles desestabilizam toda a membrana citoplasmática das células nervosas. Bem, se eu não tenho a sinalização correta, eu deixo de emitir um sinal e aí eu começo a ter um problema entre a comunicação de uma célula nervosa e outra, que é feita por meio dos axônios. Bom, o príon, neste caso, então, vai provocar uma lesão, que é chamada de lesão irreversível nessa célula, fazendo com que eu tenha uma degeneração progressiva, porque à medida que essa célula vai tendo a presença desse príon, ele vai continuamente modificando as proteínas intracelulares e assim torna-se um efeito em cascata, transferindo então esse problema para cada uma das células vizinhas. Vimos então que nós temos vírus com uma origem muito provável em modificações a partir de células que são células primitivas, os viroides e os príons.